Boa noite. Boa noite. Só que for acompanhar depois pela internet, no canal Transmutação Renato lá no YouTube, tá? Hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E tem 8. Obediência e resignação. Acho que o trecho mais relevante aqui no Evangelho é quando ele vem definir o Evangelho, obediência e resignação, e ele vem e diz aqui assim, ó: a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então, resignar, signar, é a assinatura. É de novo. Então é que você assinou e você confirma. Você está dizendo, a resignação é a confirmação do coração. Não é isso? Olha aí, de novo. Não vê não? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, esse segundo ele tem a ver com livre arbítrio, ele é volitivo. Você diz que ia fazer uma coisa, depois confirma e faz. Se torna uma pessoa resignada. E o obediente, ele diz, é o consentimento da razão. Por que é o consentimento da razão? Porque ele pressupõe a compreensão de que nós não somos Deus. Então, quando a gente obedece, como dizia o professor Hermógenes, a gente diz, entrego, confio, aceito e agradeço. É obediência. Quando a gente diz, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus, é obediência. Na hora que a gente consegue aceitar o que a gente não pode mudar, é obediência. É obediência. Tá vendo? A obediência é o consentimento da razão. É lógico, eu não posso mudar, meu amigo. Ai, eu era tão gato, e agora tô velho e me acho feio. Fazer o quê? Vou me revoltar. Eu já vi várias pessoas dizendo assim: olha, se é de eu envelhecer, eu prefiro morrer. Eu queria morrer, a pessoa diz assim, eu queria morrer com 60 anos. Não sei se você já viu. Aí ela disse que é morrer com 60 anos. Tá vendo? Não quer dar trabalho, não quero ficar feia. Tem gente, eu já vi gente dizendo isso. Tá vendo? A razão é curta, porque está enxergando a vida como um momento. Porque quando a gente entende que a gente faz parte de um todo, e que as coisas são conforme a vontade de Deus, do mesmo jeito que você tem pessoas. Passei agora um pouco, lá embaixo tinha uma moça, uma cadeirante, talvez com discernimento não completo, e jovem. Então, não quer dizer que você vai envelhecer e que você vai ter imediatamente, ou em que tempo, por exemplo, demência. Pode até nem ter. Pode ser que você parta de alguma coisa cardíaca de uma vez. Ou pode ser que seja de um câncer, que não dê tempo de ter demência. Fala com a escuta. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma obra dentro da bibliografia espírita chamada Filosofia Espírita. Foi escrita, o médium não sei, mas o espírito é o miranense. E ele diz que a melhor fase da vida da encarnação de um espírito é quando ele chega à velhice. Porque ele se dispensou de todas as obrigações que a vida exige dele, a família, o trabalho, e agora ele pode se dedicar a se preparar para a nova encarnação. Tudo que ele experimentar nessa fase, ele vai, é como se fosse o caminho para a próxima vida. Então, o envelhecimento jamais deveria ser visto por nós como uma coisa ruim, mas pelo contrário, como um processo incrível de aprendizado para a vida. O problema é que existe um problema social que considera que o velho é descartável. E a gente aceita isso e incorpora isso. Eu acho que é por aí.
Obrigado, não conheço esse livro. Pois é, são 23 livros. Você pode, inclusive... Eu já li a primeira vez, não li isso aí. Porque ele está... Agora, né, como diz o Matoso, né, não adentrando isso, mas adentrando no tema, né, porque filosofia é ser amigo da sabedoria. Eu tenho que descascar isso. Eu tenho aprendido muito depois que eu comecei a conhecer grupos de anônimos, principalmente o grupo que eu recomendo a vocês, o grupo Neuróticos Anônimos, problema com emoções, Codependentes Anônimos, problemas com relacionamentos. Eu não conheço esse. Né? Eu tive uma reunião, terça-feira, 7 às 9, lá e por trás da direção geral, tem lá o salão, dia de segunda e domingo, sei o que é AA, dia de terça-feira é Neuróticos Anônimos, dia de quarta e sábado é Codependentes Anônimos. 7 às 9, só chega lá e participar da reunião. Né? Por trás da igreja. Aí lá tem as plaquinhas. Por que eu quero te dizer isso? Porque eu comecei a escutar gente idoso, com a linguagem do coração. Gente, primeiro grupo. Fátima Torres, Thalita Torres, Nilton Fonseca, Ana Lúcia e Nícia. Então, quando eu comecei a escutar, eu comecei a perceber que não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. Eu conheço, por exemplo, eu vi pessoas falando, né, por exemplo, quando você chega independente de amor e sexo, comedores compulsivos, neuróticos anônimos, que ali a pessoa é assim, como tem, a gente pode falar um pouco, porque tem também as revistas que as pessoas dão depoimentos, porque é terapia do espelho. Então, assim, é impressionante como nós rotulamos. Às vezes você rotula uma mulher com 80 anos e já acha assim que a vovozinha, que ela não tem desejos sexuais, por exemplo, que ela não tem aquela coisa de querer ser vista como mulher. E quando você começa a escutar, você vê que tem. Então, eu tenho muito cuidado comigo, com os preconceitos, no sentido de eu achar que a pessoa é idoso, tudo dela é o que eu rotulei de idoso. Então eu vejo isso. Ela falou assim, que o idoso, ele já viveu o que tinha de ver. Ora, mas quantas pessoas idosas que eu vejo, que parece que estão no começo da vida desesperadas, porque assume a responsabilidade dos filhos, que criou o filho canguru, que vive na barriga da mãe grande, que vive morrendo de medo de morrer, e o que é que vai acontecer com os netos, mas com a cabeça mais inculcada do que quando era jovem. Não tem não isso? Então eu acho que o modo de dizer assim, não, porque é a idade, não, a questão não é a idade física, é a maturidade espiritual. Você escuta depoimentos de jovens que você vê pautas de crianças. Por isso que grande parte desses problemas do ego, muitas coisas tem a ver com a infância, e tá lá, a pessoa vai falar, entendeu? Então, quer dizer, muitas fazendo tudo, por exemplo, escravo da opinião dos outros, fazendo tudo para querer ser visto como bonzinho pro filho, pra filha, pro neto, não sabe dizer não. Coisas que alguns pais fazem, que alguns filhos fazem. Então não é uma questão de idade. Não é muito uma questão de idade. Me impressiona. Ontem eu assisti a biografia do Erasmo Carlos, o Tremendão. O Tremendão, com 80, ele viu o voo em 95, a mulher morreu, ele tinha 2 filhos. O filme não fala nada pra ele, eu fui ler, né? Para evitar conflito, só mostra mais ele e a mãe dele, não mostra ele com ninguém, nem com filho, nem com nada. Aí o Tremendão, aquela coisa toda. Bom, você vai ler depois. Ele viu o voo quando em 1995, a esposa dele morreu, uma paisagista. E quando foi em 2019, ele com 79 anos, ele começou um relacionamento com uma moça de 32 anos. Aí ele passou a pandemia, de 2019 a 2022, quando ele morreu.
situações. Então não é a questão. Ah, por que ela estava, por que ele não? A minha questão não é essa. Só, é como usando, só você pode dizer o que é que se passa com você. E não tem segredo entre você e Deus. Ou eu gosto de ir para essas reuniões porque a pessoa normalmente se abre porque ela é anônima. A pessoa fala coisas que ela não teria normalmente coragem de falar e nem as pessoas teriam maturidade de ouvir. Então a pessoa fala. Vi ainda essa semana, eu lendo o depoimento de uma senhora, ela dizendo: eu tenho 75 anos, pensei que quando eu fosse me aposentar era o auge para eu curtir minha vida. Aí eu tenho uma filha que ela é cruel, que ela é muito dependente de mim, e que tem os netos, eu penso em deixar ela ver, ela depende em tudo de mim, do pai dela, mas aí tem os meninos, aí, quer dizer, essa mulher, ela continua tão preocupada quanto quando ela era uma mãe jovem. Todo dia ela diz que chora e se pergunta pelo sentido da vida. Eu vi outro caso de uma senhora que depois que ela enviuvou, desconstruiu tudo, né? Queria uma casa grande, conseguiu, tinha filhos, tinha uma estrutura, tinha não sei o que e tal. E aquele casamento antigo, e ela muito gosta de viver e tal. Aí o marido do nada faleceu. Aí ela disse: eu não vou. Não sabia se ela estava fugindo do luto ou o que era. Ela disse: eu vou, eu não senti nada, eu vou agora viver minha vida. Agora eu estou vivendo, criei os filhos, não sei o que. Aí disse: eu não quero mais esquentar a cabeça com nada. Agora eu vou aprender a cantar, vou desenvolver a tocar, eu vou para festa, quando liberar o dinheiro, tudo, as coisas que tiver partido, eu vou só passear. Uma cabeça Simone, Kettler, Dalvani, Lívia, Melissa e Karina. Então estou só querendo mostrar para vocês que os preconceitos na cabeça da gente já rotulam, né? E acha que aquela pessoa, porque tem determinada idade, ela pensa como a gente pensa que ela pensa, né? Às vezes ela pensa igual a gente, em qualquer idade, dependendo do nível de maturidade. Aí ela começou, aí vai, só passeia, ela chegava na casa da filha: não, meu filho está dando trabalho, eu vou sair da casa, deixa ele lá com a casa, não quero mais nem saber, eu vou agora eu vou para casa da minha filha, fico lá no quarto, também não faço nada, que eu vou só passear, quer dizer, eu vou viver, eu dei minha vida para cuidar deles, agora eles é que se quiserem, que se cuide, eu vou ficar aqui de boa. E se a minha filha começar a querer, né, se escorar em mim, eu vou pro eu tenho um apartamento, eu vou pro meu flat, garotona, né? Com 80 anos. Almoçar, vai dizer: eu não lavo nem meu prato de comer. Porque eu fiz muito isso, lavava prato para isso. Agora, é nada, e foi. Era fazer isso, fazer aquilo, e passeando, e tocando, e cantando, e legal, e amigas, e amigos dos grupos. Pensando em relacionamento, a falar, parecia que, né? De se relacionar, de encontrar alguém e tal. Parecia ser uma criança. Aí um dia foi fazer uma cirurgia plástica, teve um problema na cirurgia. Ficou em coma. Depois foi um negócio muito difícil. Aí a família perto teve que reaprender a andar. Aí depois eu tive a oportunidade de ver o depoimento de novo. Aí já falava: não, agora eu vejo a importância de cuidar do meu neto, de dar algum apoio. Quer dizer, o que eu estou mostrando com isso é uma crítica? Não, estou mostrando que ela também está aprendendo, que ela foi tentando, né? Você pensa: olha, a idosa já sabe, já é vó, já é não sei o que, ppp. Não, na hora que ela se viu solteira, viúva, foi fazer tudo que uma mulher solteira tem vontade de fazer. Entendeu? A pessoa olha, às vezes a pessoa olha, o filho olha para a mãe e não vê na mãe que ela é uma mulher.
tem desejos, que tem sonhos. Mas, dentro desse contexto do evangelho que ele está colocando, assim, a gente não tem essa mania, não, de olhar e dizer assim, ó, o bichinho bem velho, ele não tem vontade de nada, não. Sei lá. A probabilidade é que tenha. Ele não diz. Diz que o cara começou um tratamento novo aí. Aí ele com 92 anos, aí melhorou tudo. Fisicamente, tudo. Aí quando chegou no médico, doutor, tá tudo ótimo. Só tá faltando uma coisa. O que ele disse? Na questão sexual, ele disse no sonho, em sonho ou em projeto. Mas na cabeça dele, aquele ainda era vivo aos 92 anos, entendeu? Eu acho interessante participar disso, porque a mente da gente quer simplificar e olhar para as pessoas. É assim, há quantos relacionamentos vocês não têm ou já tiveram, em que o relacionamento vai ali passando muito tempo, ficando comum, aí o homem olha para você como fosse irmã, como se você não tivesse mais desejo. E você tendo. Aí a mulher com 80 anos, terminou, foi fazer plástico, fazer pilates, cantar, dançar e atrás de namorar. Ora. Aí o tremendão. Mas a gente bota na cabeça que não. Só que a gente tem uma margem, quer falar, né? A gente tem uma margem e o evangelho sobre resignação e obediência vai ter um momento o quê? Em que, nesse caso, a vida chamou ela a responsabilidade um momento. Não é porque ela era idosa que ela teve esse problema. Qualquer pessoa pode ter um problema. A mulher um dia não foi cheirar uma pimenta e não está passando um bocadinho como bem novinha, com 30 anos. Ninguém sabe. Mas na hora que aconteceu um negócio desse, é a hora da gente fazer o quê? Obedecer, né? Porque o que pode fazer? O que ela podia fazer? Se ela entrou em coma e o negócio foi muito sério, demorou muito tempo, tem que reaprender a andar, ela se tornou mais cautelosa e começou viu que nem era tanto ao céu e nem tanto ao mar, nem era para ela ficar tão se sentindo escrava dos filhos, e também não era para ela ser aquela mulher indiferente como se fosse um adolescente que não tem filho, não tem família, não tem nada. Então, depois ela acabou que a vida botou ela num caminho onde parece que demais é equilíbrio, assim ela falando. Mas ela descobriu isso depois dos 80. Ou está descobrindo, melhor falando. Quando eu digo ela está descobrindo é porque ela obedeceu. Obedeceu, ela viu que tinha coisas que não tinha lógica. Quanta gente não está tendo a crise de meia-idade agora? A pessoa chega depois dos 40 para 50 e começa a querer ser garotão e garotona. Bota um voto na cabeça, aí começa a mesma coisa, eu vou passear, eu vou namorar, né? Eu só quero namorar sem pensar em casar. Eu já casei, quantos caras não já vi? Eu já casei, já separei, agora eu quero é só curtir, só ficar, só não sei o quê. Ele vai para a vida pensando que a vida é como ele quer. Aí aparecem outros problemas, problema de relacionamento, aí começa a ver a solidão, ele começa a sentir a velhofobia, começa a ver que a atratividade é diferente, aí às vezes ele quer ir atrás só de pessoas mais jovens, às vezes a receptividade não é a mesma. Então ele vai ter muitos choques de realidade. E aí ele vai começar a dizer, poxa, a vida é como ela é, ou seja, conforme a vontade de Deus e não conforme eu quero. Deus me dá liberdade para eu andar, mas sabendo que tem limites. Na hora dos limites eu tenho que ter obediência, fazer o quê? Aí chega a resignação, por isso que ele está falando, a obediência tem a ver com a razão. Você entende que tem coisas para as quais, espaços para os quais não dá para você. Não é porque ninguém diz, você diz, não, aqui não é isso. Eu não quero, será que você quer ser o velho da lancha? A velha da lancha, é assim que é a música, né? Não cedo, não quero ser velho ao foco, mas na música não é assim, né? O dono da lancha é o cabeça branca. Aí você quer ser o cara visto só porque você tem grana?
Pode ser que você queira. Eu tinha um colega que ele era juiz aposentado, que as filhas reclamavam porque ele pagava garotas e não sei o quê, e dizia: você é muito besta, minha filha, o que elas fazem comigo você não vai fazer. Então eu quero é assim, eu tenho dinheiro para pagar, meu dinheiro é para isso, e acabou. Era assim que ele pensava. Então é uma escolha, livre arbítrio. Agora, como é? Agora, a depender do nível de maturidade, ele pode sentir o que? Uma necessidade de realmente encontrar uma companheira. Mas não é pela idade. Não é pela idade. Entendem? Então, a vida clama para que a gente tenha maturidade. Maturidade não é dizer eu aprendi, eu sou assim. É dizer eu estou aprendendo. É dizer eu estou curado, não, eu estou em recuperação. Eu estou aprendendo a cada 24 horas. Se enxergar como é, ver os limites que tem, no tempo em que está, se tem desejo, ver que tem, qual tipo de desejo, por quê, entender o que dá para você, entender o que não dá para você, aprender a se relacionar consigo, que se relacionar com o meio, consequentemente se relacionar com a vida, e aí você vê Deus. Mas não é dizer, isso não é mais para mim. Se está sentindo, você sente isso, você entende que isso está dentro de você. O que é natural, é alguma doença, entenda o que é, veja primeiro. Não diga que é porque você tem a certa idade, você não tem certo desejo. Então, é interessante parar para observar. De novo, por isso que eu gostei, só uma frase. A obediência é o consentimento da razão. Como é que eu faço consentimento com a razão? Quando eu compreendo que eu não sou Deus, que eu me submeto às leis de Deus, da vida, do meio, que viver é em relacionamento. Mas o primeiro relacionamento que eu tenho que ter é um relacionamento honesto comigo. Me ver como eu sou. Não como o pessoal diz que uma pessoa de 40 anos é, ou que uma pessoa de 60 é, ou que uma pessoa de 70 é. Mas eu olhar para mim e ver quem eu sou. Aí eu olho, me entendo, me vejo. Depois eu vou me ver no meio. Como é a minha relação? Às vezes você pensa que vai sair um cabelo novo, uma roupa que você vai arrasar. Imagina aí nos anos 90, né? Aquele tempo as mulheres gostavam de uns shortinhos, começa o cotton, né? Isso era uns shortinhos de cotton, uns Hadley, começava aquelas roupinhas curtinhas, era assim, não era dos anos 90? Aí a mulher vai e diz: rapaz, eu adorava quando eu botava meu Hadley, o meu top de cotton, meu calção de um pau. Aí ela tá lá com 60 anos, aí diz: rapaz, vai ter um som ali, a turma do circuito, eu vou botar o meu top tá se abrindo, botar o meu top de quando eu tinha 13 anos, meu top aqui básico, meu header. Aí ela bota e diz assim: massa. Aí quando ela bota, compra, vai no centro, bota tudinho. Aí quando ela olha no espelho, pode ser que ela não goste, pode ser que ela goste, não pode? Mas quem é que vai dizer? Ela tem que se olhar. Aí ela vai olhar, como ela está dizendo. Aí você vai dizer assim: rapaz, ó pai, não era assim que dizia, né? Não. Então pronto. Esse rapaz, pois é desse jeito. Pronto. Luiz Pedro, Mateus, José Fábio, Luiana, Neuma e Vitor. Agora não vai encaixar e você dizer assim: eu quero agora estar como eu estava quando eu tinha 13 anos, 100%. Não vou dar. Agora, eu me olhando assim, eu me aceito assim, eu me compreendo assim, eu acho legal ainda assim. Tá vendo? A vida chama que todo dia a gente tenha uma relação conosco. E vai dar obediência, porque muitas coisas a gente vai ver que não dá pra gente, entendeu? Não vai dar. E muitas coisas a gente vai dizer assim: cara,
Eu nunca pensei que isso aqui era bom assim, vou fazer. E vai dar. Mas cabe a você entrar nessa. Quer dizer, Deus dá a nós o livre arbítrio. Mas para eu usar bem o livre arbítrio, eu preciso me ver, né? Reto. Ver, para reto pensar, reto compreender, para reto falar, para reto agir. Eu vou ter que me ver. E logicamente eu vou ver muitas coisas para as quais eu tenho limite. Então eu posso muito bem estar pagando por relacionamentos e entender que é um pagamento de relacionamento. Mas se eu não prestar atenção nisso, pode ser que uma hora eu confunda aquilo com um relacionamento sincero. A confusão vai gerar problema. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente acaba preso na teia que a gente mesmo faz. E, ó, tudo tem preço. Toda ação tem uma reação. Todo efeito tem uma causa. Então não é assim, qual é o rótulo que tem de mim? Não. Qual é o rótulo que eu tenho de mim? Agora eu tenho que parar para pensar quem eu sou. E com certeza eu vou ver coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso, porque não estão na minha governabilidade. Eu não posso, por exemplo, comandar que uma pessoa goste de mim, porque eu pago, porque eu acho que eu sou legal, porque eu acho que eu sou bonito. A pessoa pode não gostar e eu tenho que aceitar isso. Aceitar é ter obediência. Obediência para usar a razão e compreender que as pessoas são como elas são e não como eu quero que elas sejam. Meu filho não vai ser como eu quero, a esposa não vai, o amigo não vai. Não vai. Não adianta criar expectativa. Nosso papel é plantar, o resultado é com Deus. Aí é a obediência. Né? Já a resignação, que é essa com o coração, é quando você entende o que é o certo a fazer. Você se relaciona com você, se relaciona com o mundo, olha que você não é Deus, entende que tem muitos limites, e os principais limites estão nos relacionamentos. Você carece de relacionamentos, você só se enxerga em relacionamento, mas ao mesmo tempo você vê que conviver tem muitas dificuldades com você e com os outros. E você tem que aprender a administrar isso. A partir desse momento que você enxerga tudo isso, aí você diz, bom, agora eu identifiquei qual é o meu lugar, qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer. E você diz, eu vou fazer isso. Aí é com o coração, porque você escolheu. Você disse, olha, eu quero fazer isso. E na hora que aparece aquela responsabilidade, você vai e faz. Porque muitas vezes a gente diz que vai estar devendo uma conta. Sabe uma pessoa que gosta de fazer conta e não pagar? Eu vi outro dia um meme. Eles botam agora uns macaquinhos, você já viu, né? Aquelas expressões de macaco, né? Aí o macaquinho assim com uma expressão assim bem... Aí botaram assim a frase, né? Aqui é eu no fim do mês. Eu não sei se eu pago a conta ou se eu pego o dinheiro e vou passear. Era o macaco com aquela carinha, né? Assim bem, sabe? Cara bem liso, né? Bem cínico, né? Ele diz, rapaz, eu não sei se eu pago as contas ou se eu pego esse dinheiro. Todo dinheiro não vai passear. Então, muitas vezes a gente pede a Deus condições para fazer uma coisa, e na hora que Deus manda a responsabilidade, a gente escolheu porque quis, com o coração. A gente diz assim, isso aqui é que é o certo de fazer, eu vou fazer. Mas na hora que Deus te dá a oportunidade, o que você faz? Na hora que Ele te dá o dinheiro para pagar, você pensa em fazer uma nova conta e não paga. Entendeu? Eu vi isso, por exemplo, ela falou de livro espírita, né? O livro espírita mais interessante que eu vi sobre conta dura de pagar foi o
Memórias de um Suicida. Porque muitas pessoas reencarnam com problemas físicos decorrentes do modo do suicídio. Muitas, não é todas. Então a pessoa vem com deficiência. E ali dentro do Vale dos Suicidas, eles se articulam e as pessoas entendem de se comprometer a valorizar a vida e a acolher pessoas que passaram pelo mesmo problema. E diz assim, olha, essa pessoa vai nascer doente, pois na próxima encarnação eu vou ser o pai dela. A espiritualidade não mandou nada. Você está lá, passa 40, o Camilo Castelo Branco passou 50 anos mais ou menos lá no Vale do Suicídio, até ele só reencarnou quando ele quis. Então ele diz, olha, você está pronto, vou reencarnar, mas essa encarnação minha vai ser uma reencarnação de expiação. E eu vou cuidar dessa suicida aqui por outras questões. Eu vou ser o pai, e a outra eu vou ser a mãe, e vai nascer na minha família. Você que está aqui encarnado, você deve perguntar, quem é que quer, grosso modo, a maioria das pessoas vai querer ter filho ou neto com deficiência? A maioria não vai querer. Tá vendo? Você pede a Deus um jeito de pagar as suas contas, quando chega na hora de pagar, o que você faz? Quer pegar o dinheiro e fazer uma nova conta e ir para outro lugar. Então eu achei tão interessante lá no Memórias de um Suicida que a pessoa, o casal se compromete. Quando chega a hora que o outro vai reencarnar, eles geralmente, em sonho, fazem uma reunião com aquele casal, viu? Aí eu me lembro que tinha um casal, que o casal era um casal que tinha aquele padrão de beleza europeu, muito bem, que viveram uma vida sem nenhum problema, que tinham muita grana, casaram jovens, 2 jovens bonitos, de famílias abastadas, e aí casaram, tudo beautiful, né? O famoso céu de brigadeiro, céu sem vento, sem voar, beleza. Aí eles têm um sonho, o sonho era a reunião, né? Olha pessoal, vocês se lembram? Agora vamos lembrar, vocês vieram aqui do Vale do Suicida e tudo, aí eles lembram do que viveram e lembram da vida que eles estão vivendo. Tudo bonitinho, a mulher e tal, e assim, pois é, vocês se comprometerem, esse rapaz aqui vai nascer totalmente deficiente e vai ser o filho de vocês. Aí eles, como assim? Mas vocês se lembram que vocês pediram? Pedimos, mas tá gostoso demais, cara, lá, para botar um negócio desse aí vai ser hard, né? Vai ser quente o negócio. Tudo gostoso. A gente vai pegar e dedicar a vida à deficiência de outro. Rapaz, mas é uma grande provação e vocês pediram. Aí o casal diz, rapaz, não levar mal não, mas é porque não vai dar mesmo, né? Deixa para a próxima. É por isso que muitos dizem, olha, quando às vezes acontece um grande problema, algo para você administrar, é um grande resgate, uma grande expiação. A pessoa não quer. Está vendo? Porque a gente só quer que a vida seja como a gente quer. Quem não tem uma mulher ou um homem, algum relacionamento que teve na juventude, que chorou muito por aquilo ali, e se hoje vê assim, se eu tivesse ido por ali, eu tinha me acabado. Mas na época, hoje você olha por todos os fundamentos e diz, graças a Deus. Eu vivi isso. Aí vi uma foto essa semana, daí lembrava que existia. Nem existia. Mas você pensa, mas na época era como arrancar um pedaço de você queria, mas Deus que enxerga mais além. Exatamente. Muitas das pessoas dizem assim, minha filha, Deus te disse, você tá louca, eu não consigo viver sem.
Acho que é a música que mais simboliza, até ela faleceu essa semana, foi a Diana, né? Ela diz: quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me perdi na sua vida, né? Na sua vida, muito mais do que devia. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Confesso que tenho vontade de ir para bem longe, para nunca mais te ver. Ó meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Olha, quem não passou por isso? E hoje, como você disse, nem se lembra. Nem se lembrava. Mas a pessoa naquele tempo sabe que se pegasse você, você se tremia todinha. Hoje você pensa, como é? É o quê? Quem és tu? Né? Quem foste tu? Foi. Mas foi duro obedecer. Foi muito duro obedecer. Porque não tinha razão. Se tivesse razão, tinha entendido. Tá vendo? Obedecido. Rapaz, ele sabe aquilo, isso aqui não dá para mim. Eu tenho falado aqui daquele livro Adictos a Romance Anônimos. Ele fala uma coisa muito interessante. Você hoje gosta do que te faz mal. E você diz que o que te faz bem você não gosta. Isso é para comida, para relacionamento, assim, eu não gosto daquele, esse aqui é muito pegajoso, esse é muito besta. Não gosto de homem besta. Sabe o que eu vou dizer isso? Eu gosto é do trabalhoso. Aí lá no Adictos a Romance ele explica por quê, que é um problema às vezes de infância. Que a pessoa ficou escrava daquela emoção de reconquistar. Por exemplo, tinha um pai e uma mãe que vivia brigando com o outro feito cachorro e não sei o que, e o filho correndo atrás de querer agradar um e outro, e ele ficava fazendo tudo, sempre sendo ignorado, e quando qualquer coisa acontecia, mesmo que fosse ele ficar doente, que os pais tinham que ficar perto dele, ele sentia uma dopamina, uma emoção tão profunda, que ele se acostumou àquele negócio de passar um tempo sendo rejeitado, para ter um momento de glória. É uma doença. Se tornou um adicto. A romance, ele romanceia. Aí lá no livro ele diz assim: você vai aprender a não fazer o que você gosta. Razão. Você vai aprender a fazer o que te faz bem. E com o tempo você vai gostar do que te faz bem. Você só gosta do que não presta porque você está doente. Tá vendo? Pense um livro bom, né? Porque é feito disso, né? Experiência, força, esperança. Adictos a Romance. Eu tenho essa apostila. É uma apostila. Muito bom. PDFzinho. Então é impressionante. Eu nunca imaginei que alguém fosse escravo de rejeição. E eles explicam claramente. Foi isso. Você passou provavelmente na infância situações em que você era para ser o amado pelo pai e pela mãe, e você ficava correndo atrás de um e outro. Imagina, filho de alcoólatra, filho de drogadicto, o cara vive no meio da rua e a mulher morrendo de ciúme, vive atrás do marido, brigando, né, assim, né? E você criança no meio daquilo ali, doido por uma expressão de carinho a vida toda. E aí quando acontecia qualquer, nem que fosse ir para você no hospital, já era uma emoção tão grande que você chorava para ficar doente. Porque quando você ficava doente, sua mãe ficava perto de você. Porque quando não, ela estava no meio do mundo. Aí você começa a arrumar relacionamento que você diz: eu só gosto de garoto, ou garoto é problema. Por quê? Porque é a mesma coisa. Você vive atrás dele, ele no meio do mundo. Para você ter um momentinho de sexo, ou um momentinho de dormir com você, ou um momentinho, em qualquer momentinho de qualquer coisa, você vive de migalha. E você não percebe que você é viciado em rejeição. Renato, como é que pode? Pois é, chama-se isso, vício à rejeição. Você não percebe. Como é que você vai usar a razão se você não parou para olhar que você é viciado em rejeição? Se o teu preconceito não entra um tico com um teco no bairro para você saber que existe pessoa viciada em rejeição.
que quando você faz o que você gosta e que sabe que te faz mal, isso é um vício em rejeição. Por isso, então, aprender a botar cercas, dizer não. Tá vendo? Então, assim, obediência e resignação. Já pensou, a obediência é o uso da razão? Ela dizer assim, poxa, eu sou doente. Eu vou dizer que eu sou doente? Não, você tem que dizer para você, porque na hora que você disser que você é doente, você vê que você é doente, você está, por exemplo, com essa doença da escravidão, a rejeição, que vive de picos, momentos de dopamina, né? Momentos em que você tem um prazer, que seja no sexo, não sei o que. Rapaz, o bicho é nojento, me trai, me bate, mas na hora da cama aí pronto. Sabe aquela vez? Você nem se lembra que era a mesma situação de você com seu pai e sua mãe, que vivia no meio do mundo, que era aquele momentinho. Vocês não é porque eu sou viciado em sexo. Às vezes não é. Às vezes você é viciado em rejeição. Eu nunca tinha visto isso. Quando eu li, eu digo, isso é verdade. Quanta gente que fica dizendo que é doido por sexo, que está lá no Dependente de Amor e Sexo, que o problema não é sexo, o problema é vício e rejeição. É viver atrás de várias pequenas coisas, porque ele só viveu a vida toda sentindo muito prazer de pouco. Então, está percebendo o Evangelho quando ele vem dizer sobre obediência e resignação? Aí, ó, um Evangelho que é bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Porque até então você talvez fosse uma pessoa que se mostrava revoltada. A partir do momento que você se relaciona com você medita, se autoconhece, não tem medo de ver suas feridas para que você possa tratá-las. Você vai usar melhor a razão e vai ter obediência. E vai começar a firmar pactos, por exemplo, de reparação, vai ter resignação. Está difícil o que eu estou dizendo hoje? Vocês conseguem se enxergar nessas coisas? Isso é que importa. É o espelho. Porque às vezes você não está vendo agora, mas talvez você veja em algum momento da sua vida que você fez isso. Isso pode voltar. Essas doenças normalmente são incuráveis. Por isso que eu digo, a gente não adianta se isolar. A gente só se conhece em relacionamento. Dependendo da situação que a gente se coloca em exposição, né? Assim, o ímã e o ferro. É por isso que lá eles falam dos evites. Evite pessoas, ambientes e situações. Certas pessoas que você não tem domínio, é melhor evitar. Porque você está envolvido num processo. No livro de Dependente de Amor e Sexo, ele recomenda que a pessoa evite de pegar o bonde, sair de um relacionamento e entrar no outro. Não é Dependente de Amor e Sexo, não vai dizer que você não faça sexo. Ele vai dizer que você procure relacionamentos saudáveis. Mas como você está com esse problema, ele diz, quando você sai do relacionamento, desincompatibilize, ao menos 6 meses sem ficar com ninguém, 6 meses, para você se relacionar com você. Eu conheço gente que nunca conseguiu ficar sem ninguém. Nem dia. E pensa que isso é uma potência. Não, que eu me garanto, que eu me sinto amada, porque eu consigo outro. Você não me quer, não arrumo outro. Tá ali uma carência, uma criança ferida, uma ferida que tem que ser vista, tem que ser cuidada. Por isso que a gente não obedece, por isso que a gente faz o que é, a gente gosta do que não nos faz bem e diz assim, com todo gosto de gosta, não gosta. Você está alimentando a sua doença. É difícil ter obediência, é aquela pessoa revoltada. E tome relacionamento distorcido. Tome relacionamento distorcido. Então eu acho esse evangelho muito poderoso, sabe? Muito poderoso. Porque a gente não quer. Eu me lembro que quando o Chico Xavier, a primeira vez que eu vi um vídeo dele, eu não aceitava. Ele disse assim, meu filho, porque o pessoal queria que ele falasse, né? Ei, fala aqui com o espírito tal, seu meu filho, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Mas você é o Chico Xavier. Se ele abrisse a boca e disse assim, só Jesus, cai de cara no chão. E ele disse que era. E ele disse, meu filho, telefone, não é assim.
pessoa diz assim, Chico, eu estou vendo o espírito do seu lado. Ele não dizia, não é. Ele diz, pois é, meu filho, eu não estou vendo. Pode ser que a sua, eu tenho evidência, mas não é quando eu quero. Pode ser que esteja aparecendo para você. Aí uma hora disseram assim, Chico, mas você queriam dizer que ele era essa potência, sabe? Ele disse, meu filho, eu sou igual um cachorro amarrado. Eu só faço o que mando. Aquilo me entrou tão difícil, gente. Porque depois de começar a meditar e me relacionar mais comigo, eu percebi que tem uma doença tão profunda, ou dentro dessas várias outras dentro de mim, chama autossuficiência. Isso é um veneno. Que é quando você vai fazer uma coisa, você faz tudo que você pode, depois a sua cabeça fica dizendo assim, e se eu fizer assim, se eu fizer aquilo, o que deu certo? Rapaz, faça o que você pode da melhor maneira possível. O resto é com Deus. A consequência é com Deus. Não adianta, mas a autossuficiência faz você entrar em parafuso, você fica rodando em cima daquilo, mas se eu fosse melhor, se eu não sei o que, e se eu fiz isso, e para frente, e para trás, e para o lado, rapaz, Renato, para, você não é Deus, faça a sua parte, o resto é com Deus. Deus te deu a oportunidade de fazer a sua parte, faça. O resultado, a consequência, como ele vai querer, é com ele. Saiba dizer isso, Renato. Renato, você não é Deus. Eu tenho que dizer isso para mim muitas vezes por dia. Muitas vezes eu digo assim, para. Ai, mas eu poderia sim, meu filho, que seja passado. Você não pode mudar o passado. Mude o que você pode mudar, o resto é com Deus. Se já passou, se você errou e tudo, peça perdão. Se puder reparar, repare. Se não, bola para frente. Aí é a obediência, né? É usar a razão e dizer assim, poxa, eu faço o que eu posso, mas o que eu posso não garante o resultado que eu quero, porque não acontece como eu quero, as coisas acontecem como Deus quer. Ai, gente, passei uns 10 anos da vez que eu escutei o Chico para a vez que eu tive que dizer que entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo, porque até então eu era Deus, e todo dia às vezes eu tenho que dizer isso para mim, porque o Chico resumiu, eu sou um cachorro amarrado, e que bom. Tem gente que fala aqui que o que escolher dá certo, dá não. Eu tentei ser jogador de futebol, nunca joguei bem, não é assim não, isso é mentira. Eu não sei cantar, um bocado de coisa eu não sei fazer. A pessoa é para o que nasce. Quando a gente entende para que a gente foi criado, a gente faz aquilo e é muito bom. O problema é que a gente fica se comparando com os outros e querendo ser o que a gente quer, que na verdade a gente não quer, a gente também está doente, viciado na aprovação dos outros. Eu estava querendo ser jogador de futebol quando era pequeno, porque eu queria agradar meu tio, ó, que ele gostava de futebol. A gente pensa que é a gente, mas é mentira, a mente mente. A mente mente. Quando a gente desenvolve o que a gente foi criado para fazer, gente, tudo flui porque a gente vai com a vida. Aí é de novo, a gente entende isso, é usar a razão e obedece. Não tem função maior ou menor. Eu sou uma mãe, seja a melhor mãe. Ô besteira, minhas amigas, todo dia tem bucho. Sim, tem quantas quiser, tem, não tem? Se você é mãe, seja a melhor mãe. Deus te deu. Você é filho, seja o melhor filho. Seja o melhor companheiro. Me lembro quando eu vim falar, o pessoal questionava uma pessoa que chegou uma época, né? Muitos anos. Rapaz, você tem que vir e começar a gravar, porque a gente às vezes quer ouvir, não vai, não sei o quê. Relutei muito. Tinha muita gente que dizia assim, não, falar no microfone, não sei, eu não gosto do meu amigo. Se eu estou aqui para falar, eu tenho que tentar ser ouvido por vocês. Não adianta dizer que eu quero falar e eu falar aqui para dentro, não melhorar a minha fala. Isso aqui é feito, se eu estou aqui para mim, para vocês, tem que ser para todo mundo. Da melhor maneira possível. Também não quer dizer que você vai entender, não.
É conforme o seu estado evolutivo. Meu papel não é esse, meu papel é fazer. Se você entendeu ou não, parabéns. Se você vier para cá ou não, parabéns. Poxa. E não tem nada com boçalidade, é porque de fato nós temos que fazer o que nós nascemos para fazer. Isso é obediência. É o que eu falo. Ser mãe de um filho sã, uma filha sã, um filho são, ou doente. Ser a esposa de um marido do jeito que ele é. E aprimorando aquela relação ali. E se não der, não deu. Mas você vai fazer o que você pode, porque estar com você é uma bênção. Então é difícil a gente parar para se auto-reconhecer, para se auto-relacionar, para a gente saber qual é o nosso papel. Como eu disse, da mulher chegar e dizer assim, eu tenho 80 anos, eu pensava que uma mulher de 80 anos não tinha desejos sexuais. E a mulher dizer, eu tenho. Pronto, qual o problema? Ai, mas a minha irmã disse que não tem. Sim, você tem. Você entende isso? Essa é a razão. Então você obedece. Ah, beleza, eu tenho. E como é que você quer? Você quer de qualquer jeito? Ou você quer um relacionamento saudável? Eu gosto, mas eu quero saudável. Ah, então tá. Razão. Obediência. Dizer, eu quero saudável. Ah, mas era muito mais fácil ser o que é só pagando, não era não? Bem digerido, como Deus matou. Bom, você viu que você quer saudável. Provavelmente, talvez seja um pouco mais trabalhoso para chegar lá. Mas chega. Se for da vontade de Deus, chega. Você está disposto a enfrentar a resignação? Eu quero assim. Eu gosto, mas não quero de qualquer jeito. Tá vendo? Aprender a gostar do que te faz bem. Tá vendo? Obediência, resignação. Escolhe teu bem. É mesmo, eu vivo para viver bem. Aceitando a vontade de Deus como ela é, a vida como ela é e não como eu quero. Beleza. Agora, dentro do que eu quero, do que está na minha governabilidade, eu vou fazer as minhas escolhas. Aí é resignação, eu vou escolher e vou seguir. Quer dizer, se eu escolher me relacionar com uma pessoa, se Deus me conceder aquele relacionamento, eu vou fazer o possível para aquilo dar certo. Quantas vezes a gente não entra em relacionamento com qualquer coisa assim com o PSP? Não quer não? Tem quem queira. Quem já disse isso? Não é comum, não? Aí fica essa briga. O Renato Russo tinha uma música que dizia assim, ele não sabia qual era o momento em que os dois viraram rivais, estavam disputando para quê? Não tinha não, o Renato Russo dizia assim, não sei, um determinado momento a gente estava brigando, mas não é para a gente brigar. Difícil. Finalizando, eu lembro sempre do que eu vi no Celebrando a Restauração, que acontece nas igrejas batistas, a aplicação dos 12 passos de anônimos, com permissão de alcoólicos anônimos, para tudo dentro da igreja. E eles usam para casais também. Eles têm um desenhozinho que eu acho muito interessante. Eles fazem tipo uma pirâmide, né, um triângulo. Eles botam Jesus em cima, aqui o homem e aqui a mulher embaixo, os dois pontos. Ele diz assim, toda vez que você fizer uma coisa para o seu marido, você não faça para ele, você faça para Jesus. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais o casal está junto. Quanto mais fica para ele ou para ela, eles estão longe de Deus e longe entre si. Fazer para Jesus, fazer para Deus quer dizer o que você está fazendo porque você acha que é o que é certo. Se ele vai topar ou não, se ele vai entender ou não, você vai fazer o que você acha que é certo. Porque não faz para ele, você faz para Deus. Dá certo. Isso é obediência. É obediência. E escolher fazer o que é certo porque é
certo não para ser visto pelos outros como certo, é resignação. Concorda? Viver para seguir a vontade de Deus é obediência, não é não? E escolher e manter é resignação. Se está você e seu filho aqui, aí seu filho, Deus o livre, entra no mundo da drogadição, seja lícita ou ilícita, álcool, droga. Você está aqui, olha, eu vou fazer isso aqui pelo meu filho, mas é porque eu estou fazendo por Deus, isso é o certo, é de cuidar do meu filho. Se você for fazer por ele vai fazer um monte de coisa com você para lhe manipular e tudo, e você vai sempre dizer o que? Sim ou não para ele? Sim. Mas se você fizer para Deus, Deus vai te dizer assim, tem hora de dizer? Não. Seu filho vai estrebuchar, olha, bêbado, drogado na minha casa? Não. Eu chamo a polícia para você. Chama? Chamo. Preso? Preso. Se não obedecer, vai. A próxima vez você não vai mais. Agora, se meu filho quiser entrar em recuperação, estiver bem, não é isso? Quiser vir para cá, a casa é nossa. Desse jeito aí, a casa é minha. Mas se você não estiver olhando para Deus, você não faz um negócio desse não. Porque você não quer ser visto pelo seu filho como uma pessoa ruim. Você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando para querer ser agradável aos olhos dele. Assim é para marido, para tudo. Ajudou, gente? A reflexão sobre a obediência aí? Obediência aí? Resignação. Obediência tem a ver com razão. Então é lógico que eu dependo de Deus. Agora, resignação é o coração. Eu digo, eu vou seguir os teus caminhos. Aí é livre-arbítrio. Resignar, o meu coração me diz que eu tenho que fazer isso, que é certo. Seja quando é para dizer um sim, seja quando é para dizer um não, tá vendo? É resignação. Então, que Deus, vamos rezar por nós, né? Aí cada um repete. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.